Olá, o meu nome é Mark e eu queria compartilhar com vocês um pequeno pensamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ah, Há muita coisa no mundo sobre Jesus e ouve-se muito falar sobre Jesus Cristo, mas eu também acho que há muito folclore, muita fantasia à volta da pessoa de Jesus. Uh, Aquilo que nos interessa não é ver o que outras pessoas dizem sobre Jesus, aquilo que nos interessa é ver o que é que a Bíblia diz sobre Jesus. E a Bíblia conta uma história de terem chegado umas pessoas ao pé de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. E diz assim: disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E na verdade o que eles estavam a perguntar era uma pergunta muito boa. O que é que a gente tem que fazer para fazer as obras que Deus quer que a gente faça? Eu acho que toda a gente tem esta. Não importa o país que é, a língua que fala, eu acho que toda a gente tem esta ideia que Deus existe, ou seja, não é muito difícil chegar a essa conclusão, basta olhar à nossa volta, tem que haver alguém por detrás disto tudo, a vida não pode ser só isto. Então Deus existe e nós precisamos de fazer alguma coisa para chegar a esse Deus. Todas as pessoas, todas as religiões tentam responder a esta pergunta: o que é que eu preciso de fazer para fazer as obras de Deus? E então estas pessoas acharam que este era o dia. Tinham ali Jesus Cristo, esta pessoa importante que andava a fazer curas. Ele dizia que ele era o Filho de Deus. E então aproveitaram que ele estava ali à frente deles e fizeram-lhe a pergunta: o que é que nós precisamos de fazer para fazer as obras de Deus? A resposta de Jesus é fantástica. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, ele mesmo. O que Deus espera de vocês, a maneira que vocês têm de fazer uma obra que agrada a Deus, é acreditar em Jesus. É ter fé em Jesus. Ora, isto vai contra aquilo que as religiões todas do mundo dizem. As religiões do mundo dizem que tu tens que fazer boas obras, tens que ser amigo do teu amigo, tens que ir à igreja, tens que fazer. Mas a verdade é que o ser humano pecou contra Deus e não consegue sozinho chegar a Deus. Então as boas notícias é que o próprio Deus veio ao encontro do ser humano. E a Bíblia diz: todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus Cristo como seu Salvador será salvo. Há um outro versículo da Bíblia que eu gostava de partilhar, que é Efésios capítulo 2. E o apóstolo Paulo escreve a estes crentes da cidade de Éfeso, e ele escreve assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. E por isso é que Jesus respondeu daquela maneira, quando lhe perguntaram: que obras é que temos que fazer para fazer as obras de Deus? E Jesus podia ter aproveitado ali para lhes dar uma lista de coisas para eles fazer. Tens que fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer isto. Mas Jesus diz: a obra que Deus quer que vocês façam é acreditar naquele que Ele enviou. Então porquê é que devemos acreditar em Jesus? E devemos acreditar em Jesus porque porque Jesus é o próprio Deus que veio a este mundo
para viver uma vida perfeita como ser humano, ou seja, Jesus, porque é Deus, Jesus conseguiu, em carne humana, viver uma vida perfeita do princípio ao fim, uma coisa que a gente não consegue fazer, nem eu, nem ninguém. Nós não conseguimos viver uma vida perfeita, nós falhamos, já falhámos diante de Deus, já falhámos diante das outras pessoas, já falhámos. Deus assumiu carne humana, veio viver a vida que nós não conseguíamos viver. E depois Ele, com essa vida perfeita, Ele apresenta-se diante da justiça de Deus e Ele paga, num momento de tempo, Ele pagou na cruz aquilo que nós iríamos levar uma eternidade a pagar, sem conseguir fazê-lo. E então, Ele pagou o preço que a justiça de Deus exige, foi Ele que fez. Se havia alguma coisa a ser feita para agradar a Deus, foi Jesus que fez. Porque nós não conseguimos fazer. E então Ele viveu essa vida perfeita, morreu pagando, diante da justiça de Deus, pagando o preço que a santidade de Deus exigia, e foi colocado num túmulo e 3 dias depois ressuscitou, provando que Ele é aquilo que diz que ser e que Ele pode dar a nova vida que Ele promete que pode dar. E porque Jesus morreu, viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou, todo aquele que se identifica com Ele recebe o perdão dos seus pecados e recebe o dom da vida eterna com Deus. Então, a diferença de todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo dizem tens que fazer, tens que fazer, tens que fazer. E Jesus na cruz disse, está feito. Ele fez de uma vez por todas aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. E todo aquele que se arrepende e confia nele recebe o perdão dos seus pecados. Eu lembro-me do dia em que eu ouvi esta mensagem. Eu lembro-me do dia em que eu ouvi esta mensagem e que Deus me ajudou a entender esta mensagem. E lembro-me do dia em que eu finalmente coloquei-me de joelhos aos pés da minha cama, eu sozinho, eu e Deus. Admiti perante Deus que eu era pecador e confiei que Jesus foi aquele que conseguiu fazer por mim aquilo que eu jamais conseguiria fazer sozinho. Recebi Jesus Cristo para ser o meu Salvador. E nesse dia Deus salvou-me. Perdoou-me os meus pecados, deu-me uma nova vida com Ele. Assim eu posso dizer, como dizem muitas das pessoas aqui nas páginas da Bíblia, eu posso dizer que tenho esperança. Porque a minha esperança não está naquilo que eu faço hoje e amanhã estrago. A minha esperança está naquele que fez tudo por mim. A minha oração é que todos aqueles que possam ouvir isto possam livrar-se das amarras da religião que nunca nos dizem quando é suficiente. É preciso sempre fazer mais, pagar mais, fazer. E oro para que todos esses possam se livrar das amarras da religião, olhar para Jesus, arrepender-se dos seus pecados e confiar só nele. A nossa esperança tem um nome. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo. E então, quem sabe você queira fazer agora uma oração sincera a Deus. E quem sabe Deus está a chamá-lo para fazer essa oração. Para orar a Deus dizendo alguma coisa deste género. Senhor, eu admito que sou pecador. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu sei que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu acredito que aquilo que Ele fez na cruz é suficiente para pagar por todos os meus pecados. Senhor, salva-me. Eu recebo Jesus para ser o meu único Salvador. Se você fizer, se Deus lhe der a capacidade para você fazer esta oração com sinceridade, hoje pode ser o dia em que você resolve
a sua situação perante Deus, e hoje pode ser o dia em que a esperança nasça no seu coração e na sua vida. Se isso acontecer para si, certamente partilhe isso com alguém. Diga a alguém: olha, eu orei, arrependi-me dos meus pecados e recebi Jesus para ser o meu Salvador. Deus o abençoe. Obrigado por ter escutado esta mensagem.